Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que nós reunimos nessa noite, aqui nessa casa de oração, nós viemos aqui, meu Pai, com o coração voltado a aprender da Tua Palavra, em buscar a Tua presença, em saber mais de Ti, meu Pai, conhecer mais do Senhor. Por isso nós nos apresentamos diante da Tua misericórdia, da Tua graça, pedimos perdão pelos pecados, pelas dívidas que temos contra Ti e contra o próximo. Pedimos que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração, e que venha, meu Pai, trazer uma luz, ó Deus, o nosso entendimento nessa noite, que cada um aqui possa discernir a Tua palavra. Meu Pai, limpa os céus neste ambiente, limpa este ambiente, que o Senhor traga os Teus anjos, envie os Teus anjos, pelo poder do nome de Jesus, que venha nos guardar, nos proteger nessa noite, proteja os nossos familiares, proteja, meu Pai, a nossa família, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração contra todo o ataque do inimigo, em nome de Jesus, e que esta aula glorifique o nome do Senhor. Tudo aquilo que for dito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Meu Pai, blinda os nossos corações, blinda a nossa mente, e abra o céu sobre nós, e abra o nosso entendimento, e o temor do Senhor venha estar aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Nós aplaudimos por causa do Teu nome. Seja Deus. Bendito seja Deus. Amém, igreja? Vamos começar então. Se o Senhor me permitir, me der condições para isso, todas as nossas aulas, depois vai ficar disponível para vocês aí, uma mini apostilazinha de cada aula que nós estamos tendo. Hoje eu tive pouquíssimo tempo para fazer, mas o pouco tempo que eu tive foi muito, e deu para me fazer um mini resumo, no qual você depois vai, juntamente com o vídeo, você pode estar lendo e estudando. Amém? Então, nós vamos dar introdução hoje na aula Mundo Espiritual. Essas aulas, irmãos, que nós estamos tendo aqui, elas estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo. Eu não estou escolhendo os temas, é de acordo com aquilo que o Espírito está querendo dizer nesses dias, porque nós temos que nos preocupar com a mensagem que o Espírito está trazendo para a igreja nesses dias. Então nós temos aí vindo de alguns dias de mensagens duras que o nosso Pai está nos dando, mensagens de posicionamento que o Senhor está nos dando. O Senhor tem levantado pessoas para estar orando, intensificando as orações. O Senhor tem chamado pessoas que estavam no comodismo. Então agora, o Senhor está nos munindo com estas aulas de quê, Márcia? Nos munindo como nós vamos entrar neste lugar, nessas regiões espirituais. Como nós vamos batalhar, porque eu não sei se você sabe, e eu tenho certeza que muitos sabem, mas às vezes negligencia, é que quando nós vamos entrar em oração, nós estamos saindo da atmosfera da terra e entrando numa atmosfera celestial. Isso significa que a sua luta já não é mais contra a carne. A partir do momento quando você se dobra, a partir do momento quando você está inclinado a falar com Deus, significa que você sai do mundo carnal e entra no mundo espiritual. Por isso é muito necessário que a igreja entenda aonde nós estamos entrando. E nós vamos dar hoje a introdução neste mundo espiritual, porque nós muito oramos às vezes sem discernir aonde você está entrando. E uma das maiores estratégias de guerra, ou seja, a primeira estratégia de guerra, é primeiro estudar o campo de batalha onde nós vamos batalhar. Então, se você se dobra para orar, significa que você primeiro tem que saber com quem você está lutando e aonde é o campo de batalha. Nos dias de batalha, até nos dias de hoje, pastor Cosmo, era estudado o local da batalha, porque o local da batalha, ele influencia muito na minha vitória ou na minha derrota. Aonde que é o local da minha batalha? Eu já vi alguns filmes de guerra e já estudei algumas coisas de guerra, até lendo a Bíblia, que a Bíblia é um livro que contém muitas batalhas. É um lugar, há lugares próprios para batalhar. E esses lugares, às vezes, é escolhido só por um lado dos guerreiros. Ou seja, quando
a Bíblia vai falar ali da luta dos filisteus ali nos dias do rei Saul. Eles estavam no vale, ou seja, havia um vale na frente deles, então quer dizer que Israel estava em cima de uma colina, em cima de um monte, o que dava visão estratégica. Outra coisa, a inclinação dava força para eles descerem a batalha, ou seja, é muito difícil você começar uma batalha subindo, se esforçando, já gastando energia para você chegar lá. Eu já vi uma guerra, que é um fato verídico, que aconteceu com o rei da Inglaterra, não sei se vocês já viram esse filme, que o homem lá, o estrategista de guerra, antes da batalha, ele olhou para o céu e falou assim, olha, vai chover. E por causa que vai chover, nós vamos ganhar a guerra. E aí ele perguntou para ele, até é um filme, mas é um fato verídico esse filme. Eu não sei se é Legítimo Rei o nome do filme, mas eu não lembro mais. E ele falou, por que você acha que vai chover? Não, porque meu joelho está doendo. E tem pessoas que sentem, né, a vinda da chuva por causa que sente alguma dor em algum lugar. Mas a verdade é que aconteceu veridicamente, veio a chuva e os guerreiros contrários, os inimigos, vieram à batalha, todos com armaduras de ferro. E a estratégia do exército que discerniu que ia haver a chuva, ele falou assim, ó, ninguém vai de escudo, ninguém vai de armaduras pesadas, porque nós vamos estar mais leves na lama. Eles vão cair e nós vamos derrotar eles. O que aconteceu? Eles ganharam em menor número de um exército maior. Por quê? Eles estudaram o campo de batalha. O que nós vamos fazer aqui nesses dias? Nós estamos estudando o campo de batalha e quem é o nosso inimigo. E outra, quem são os nossos aliados. Amém? Então, eu quero te convidar, o data show ali, pastor, se o senhor quiser, se o senhor conseguir ligar ali que eu não consegui ainda, eu quero que você abra, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Nós vamos ler vários textos hoje, para a glória de Deus. Vamos andar bastante na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu já tenho ele aqui aberto. Abre no telefone. Está depois de Filipenses. Antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 em diante. Então, irmãos, nós vamos entrar muito. Capítulo 3. Tudo o que for falado aqui, irmãos, são princípios de guerra, princípios a ser exercitados para uma igreja que quer vencer a batalha no mundo espiritual. Quem aqui quer reinar com Cristo? Se você quer reinar com Cristo, então você precisa estar preparado para a batalha, porque nós fomos chamados para uma batalha. Amém? Então vamos ler a partir do verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres e homens dissolutos e maus, de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Marca esses textos já no seu caderninho já. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 3. Então, esse primeiro texto já está falando uma coisa. Paulo está pedindo para a igreja de Tessalônica. Fala, olha, ore por mim. Ore por nós. Por que ore por nós? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso. O que é livre curso? Livre acesso, para que a palavra entre nos lugares aonde nós vamos pregar. Então, olha, a primeira coisa que Paulo vem falar aqui, isso é só uma introdução da introdução, viu, irmãos? Nós vamos citar dois textos aqui, que é a introdução da introdução. Paulo está dizendo que para a palavra seguir o curso livre, nós temos que nos posicionar em quê, pastora? Oração.
oração. Mas amém, irmão. Oração. Amém até aqui? Vocês estão entendendo? Para que a palavra tenha um bom curso. Abra agora rapidamente em Efésios 6, verso 18. Grave esses textos. Você não pode viver sem eles. Grave esses textos. Efésios capítulo 6, verso 18. Posso ler? Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Outra vez, Paulo falando para outra igreja, a igreja em Éfeso, ele está dizendo, orando em todo o tempo. O que Paulo está dizendo? Ora em todo o tempo, para que quando eu, Paulo, for pregar, a palavra também tenha o seu curso. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Isso aqui é muito sério, porque nós estamos falando de estratégias de guerra, batalhas de guerra. Às vezes nós não vencemos. Eu vou dar um exemplo simples. Vai aqui 2 obreiros e numa casa pregar o evangelho para uma família que não ainda é convertida ao evangelho, a Jesus. Os obreiros chegam lá na casa, eles se deparam com um casal de ímpios ali que estão afundados no pecado, aonde sobre eles há muitas legiões de demônios, controladores aí, governadores das trevas sobre eles. Ok, eles chegam lá e vão pregar o evangelho. Eles até vão pregar o evangelho, mas os ouvidos daqueles que vão ouvir não estão preparados. Por quê? Porque não houve quem orasse, não houve quem cobrisse, não houve quem intercedesse por esses. Quem está entendendo isso aqui? Paulo está dizendo, olha, eu sou embaixador em prisões. Então, ou seja, quando eu prego lá, vocês de Éfeso, vocês de Tessalônica, vocês de Corinto, todas as igrejas estão orando com todas as orações e súplicas o tempo todo. Orando por quê? Para que quando Paulo for pregar, a palavra, é aquilo que nós lemos aqui, quando, lá no verso 19, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Olha o que ele está falando, irmão. Quando o pastor Cosmo foi enviado para um lugar para pregar a palavra, quando ele for abrir a boca, as nossas orações, as nossas intercessões vão alcançar a vida dele, dando para ele confiança e discernimento para o que ele for falar, direcionado para aquela casa, para aquela família. Vocês estão entendendo aí os princípios de batalha que Paulo está dizendo para nós? Anotando esses versículos aí, eu quero dar uma introdução aqui rápida em Tiago capítulo 4, verso 7, por favor. Louvado seja Deus. Quero que você preste bastante atenção nesses dias, 4:7. Nesses dias que nós vamos entrar nesse estudo, para você que já intensificou as orações, continue orando. Para você que não intensificou as orações, comece a interceder. Primeiramente, comece a interceder por esta igreja, pelos pastores da igreja. Interceda por mim, que estou dando aqui o estudo. Interceda pelos obreiros. A Bíblia nos ensina a orar e interceder. Por quê? Vocês querem aprender a Bíblia, sim ou não? Então vocês têm que orar para quem está ensinando. Vocês querem ser cobertos espiritualmente, sim ou não? Então ore por quem cubra vocês. Ora e interceda. Vocês querem que as almas sejam ganhas, libertas para Jesus, sim ou não? Então ore por aqueles que estão pregando. Vocês estão entendendo isso aqui? Os princípios de oração. Às vezes a igreja não está avançando porque nós não estamos usando as estratégias que a própria palavra de Deus tem nos dado. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero que você marque, sublinhe, que você, se você tiver um marcador de texto, marque esse texto na sua Bíblia.
Marque esse texto na sua Bíblia, por quê? Porque esse texto aqui vai ser um dos textos base para esse estudo. Um dos textos base para esse estudo. Que nós precisamos entender esse texto aqui e o contexto. Então, olha a primeira coisa. Volta um versículo para mim, por favor, aí, pastor. Antes ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais um, coloca nele de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa, irmão, sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus, em primeiro lugar, é para as pessoas que se dobraram diante do Rei Jesus. Primeira coisa, sujeitar, me dobrar, estar debaixo de autoridade. Estar debaixo da autoridade de quem? De Cristo Jesus. Sujeitar a quê? Sujeitar a palavra. Sujeitar a quê? Sujeitar a obediência de quê? Da palavra, dos mandamentos, daquilo que foi dito, daquilo que foi expressamente ordenado, mandado para nós. Vocês estão entendendo o princípio de sujeição? Primeira coisa para nós vencermos o mundo espiritual, os inimigos, aqueles que se opõem contra nós, estar sujeitos a Deus. Primeira coisa. Eu quero ter autoridade no mundo espiritual. A primeira coisa, o primeiro requisito, seja sujeito a Deus. Sujeitar a Deus. Primeiro requisito, você pode notar aí, primeiro requisito para a autoridade no mundo espiritual. Sujeitar a Deus. Primeiro princípio, dá na mesma, é porque eu falei requisito primeiro. Primeiro requisito ou princípio para ter autoridade no mundo espiritual é sujeitar a Deus. Quando se lê sujeitar a Deus, você tem que entender que dentro disso significa aquilo que eu já disse. Sujeitar aos mandamentos, à palavra, sujeitar aquilo que Ele é, a ser como Ele, a imitar Ele, a estar sujeito a todas as coisas que Ele nos ordenou. Amém? Agora, o ponto B do versículo, ele vai dizer, resistir ao diabo, vírgula, e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir de você se você primeiro sujeitar a Deus. E depois que você se sujeita a Deus, você tem que fazer a outra coisa. O que você tem que fazer? Resistir. Essa palavra resistir significa oferecer resistência, combater a influência. Você pode notar isso aí. Resistir significa. Isso é o significado bíblico do contexto, viu, irmãos? Oferecer resistência. Se opor. Pode colocar aí, se opor. Se opor às influências. Oferecer resistência ao inimigo, irmãos. É isso que nós temos que fazer, resistir. Quando eu não me deixo ser influenciado pelos ataques do inimigo, nós vamos ver isso aqui dentro da palavra, vocês vão entender que o diabo vai fugir de você. Depois que você se sujeita a Deus, a primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é? O diabo vai vir até você. E ele vai, não é porque você se sujeitou a Deus que o diabo corre, não. Ele vai vir, mas quando ele vir, você está preparado para o resistir, se opor contra ele, resistir ele. Amém? Então, olha só. Abre, por favor,
em Marcos capítulo 16, verso 14. Anota todas essas referências, irmãos. Marcos capítulo 16. Verso 14. Vai pular também, não vai? Já está lá. Olha só. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Próximo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os... Sublinhe isso aí, por favor. Em meu nome expulsarão os demônios. Lê na sua Bíblia e sublinhe isso aí. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Só até aí. Nós temos que ter convicção da autoridade que está sobre nós. Eu quero que você entenda, a partir disso que nós já lemos, aonde tudo começou. Abre, por favor, pastor. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Vocês estão acompanhando? Glória a Deus, está tudo bem até aqui? Vocês viram que no Marcos 16, Jesus deu o que para nós? A autoridade. Só que eu quero que você entenda que essa autoridade já tinha sido dada ao homem, mas o homem a perdeu. Aonde tudo começou? Aonde que tudo começa? No Éden, no Gênesis. Então olha só. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Sublinha esse lavrar e guardar. Volta lá, pastor. Algumas traduções pode estar aí cultivar. Alguma tradução está assim? Qual que está cultivar aí? Cultivar. Se na sua Bíblia, se na sua tradução está lavrar, sublinha lavrar e coloca uma setinha na frente, cultivar. É a mesma coisa, só que essa palavra cultivar, ela está mais dentro do sentido do texto e daquilo que nós vamos explicar. Lavrar e cultivar é a mesma coisa, mas sublinha aí o seu que está em lavrar, coloca cultivar. Então, pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós vamos ficar aqui por um instante, só para vocês entenderem dois princípios. Deus vai lá e cria o Éden, cria a terra, cria o homem, pega o homem que ele criou e coloca dentro de um lugar de delícias, o Éden, o jardim, o paraíso, amém? Onde tudo lá está feito por Deus, onde tudo é perfeito, coloca lá o Éden, o Adão no Éden. E dá dois propósitos, dá duas ordenanças iniciais para o Adão. Adão, faz o seguinte, eu estou te colocando lá dentro, e eu quero que você cultive e que você guarde. Agora, peraí, a terra não é perfeita? Sim ou não? Se a terra é perfeita, se não há pecado na terra, o Adão tinha que guardar o quê? De quem? Se tudo era perfeito, e se Adão também não tinha pecado, então ele também era perfeito. Então, se havia só os dois no jardim, tudo era perfeito, então ele tinha que guardar o quê? De quem? E o que está nesse sentido de cultivar? Vamos no primeiro sentido. Escreva aí essa palavra cultivar aí.
Coloque aí cultivar no seu caderno. Se você tiver com seu caderno aberto aí. E coloca aí o significado de cultivar. Essa palavra cultivar, irmãos, o primeiro significado dela, você pode escrever aí, é trazer à memória. Olha que significado incrível para essa palavra. Pode colocar aí, trazer à memória. Você pode colocar um vírgula aí. Lembrar-se. Lembrar-se. Então, cultivar, no contexto que está escrito isso aqui, significa trazer à memória, lembrar-se. E essa palavra cultivar vem de cultuar. Pode colocar aí, prestar culto. O tanto que é incrível. Só essa palavra aqui ela é incrível. Só essa palavra aqui já dá uma mensagem, pastor Cláudio. Só essas duas palavras que nós vamos estudar aqui já davam uma mensagem só em cima delas. Porque quando Deus cria, Deus dá propósito para tudo que Ele cria, Lélia. Tem um propósito para tudo que Deus cria. E o primeiro propósito que Deus está dando para Adão era, olha, Adão, eu quero que você cultive e guarde. Então o primeiro ponto, está ali o Éden. Deus quer que o Adão preste culto em quê? Em todas as coisas que ele for fazer. Ele cultive, ele maneje e ele lembra de quem? Lembra de quem fez. Vocês estão entendendo isso aqui? Ele pega aquela planta, ele cultiva aquela planta. E cultivar tem a ver com reproduzir, fazer multiplicar. Vocês estão entendendo isso aqui? Mas quando Adão pegasse naquela planta, o que era aquele ato, aquela ação de Adão estava causando nele? Lembra-se de quem eu sou. Lembra-se, tudo que você for fazer é um culto a mim. Vocês estão entendendo isso aqui? Então olha o propósito, cultivar. Me cultue em tudo que você estiver fazendo. Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória. Então se essa palavra cultuar vem de lembra-se, lembrar-se. Olha o que Jesus vem dizer quando ele estava numa mesa. Fazer isso em memória. Ou seja, lembrem-se de mim a todo tempo. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Olha, eu estou vivendo aqui no Éden, o Éden é perfeito. A sua vida hoje, irmãos, traz o Éden para a sua vida, e quando você for pegar em alguma coisa, quando você for... Por quê? Que o cultivar significa multiplicar, porque a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que aonde colocares as tuas mãos, prosperará. Quando você estiver fazendo certo, como eu estou fazendo certo? Como que as coisas multiplicam quando eu toco? Quando eu estou fazendo isso, prestando culto. Está entendendo isso aqui? O tanto que isso aqui é forte? Olha que princípio. Aonde você prestar culto a mim. Aonde você prestar culto a mim, eu vou prosperar, porque você está prestando um culto. Você está entendendo isso aqui? Que forte que é isso aqui? Ok, Deus. O Senhor me criou para cultivar, para prestar culto em todas as minhas ações. Então, quando eu presto... E outra, só dá para você prestar culto se você se lembrar de quem fez. Entendeu isso aqui? Prestar culto está totalmente ligado a quem? Lembrar-se de quem fez. Eu vou ceiar. Está ligado à primeira pessoa. Quem morreu por mim. E é uma ação de lembrança, de memória, fazer isto em memória de mim. Você está entendendo? Diante de toda a criação, Adão olhava para aquilo que Deus tinha criado e falava, foi meu Deus que criou, foi meu Deus que criou, foi meu Deus que criou. Vocês estão entendendo isso aqui? Princípio de cultivar, de cultuar, amém? Agora, ok. Se Adão era perfeito, o Éden era perfeito, ele tinha que guardar o quê? E guardar de quem? Nós temos que entender, quando nós lemos isso aí, que Deus dá duas ordenanças. Tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para
o lavrar e o guardar. O cultivar nós já entendemos, agora o guardar é a segunda parte. A segunda parte é o quê? Nós temos que entender que nesses dias no Éden, quem já era caído e destituído da glória de Deus era o Satanás. E o Satanás, ele estava onde? Andando, vagando sobre a terra. Então, quando Deus coloca Adão dentro do Éden, ele dá também autoridade para Adão, para quê? Adão, eu te constituo guardião do Éden. Quem pegou isso aqui? Adão era o quê? Guardião do Éden. Porque Deus deu o Éden para Adão. Então, quem tem autoridade máxima na terra sobre o Éden? O Adão. Adão é pai de todos nós. Sim ou não? Ele é pai da humanidade. Adão, pai da humanidade. E Deus deu para ele a autoridade de guardar aquilo que Deus tinha constituído e feito para ele. A terra é dos homens, o céu é de Deus e a terra Deus deu para os... Ok. Mas a serpente, o que ela quer? Ela vem e entra. E ela exerce influência sobre Adão. E o que Adão não faz? Não resiste. E resistiu, e ele não foi oferecido resistência. Quem está entendendo? Quem tinha que resistir o diabo? O Adão. Mas ele não oferece resistência. Se eu não resisto, se eu não ofereço resistência, o diabo está agora com total legalidade para fazer o quê? Para fazer aquilo que ele foi, daquilo que ele caiu, e a queda dele, ela tem um propósito. Eu quero roubar o seu lugar, eu quero matar você, e eu quero destruir sua família. Está conseguindo entender isso aqui? A partir do momento que eu não resisto, que eu não exerço resistência daquilo que, da onde Deus me constituiu como guardião, o diabo ele vai vir e se eu não oferecer resistência, ele vai tomar. Vamos trazer para agora? Vamos trazer lá para sua casa? Vamos trazer para minha casa? Vamos trazer para a igreja? Você acha que o diabo, ele não está mais influenciando a igreja? Ele deixou de influenciar a igreja? Ele deixou de lançar propostas para a sua casa, para a sua família? Ele deixou de lançar proposta para o seu marido, para a sua esposa? Não, ele não deixou. Mas se você não estiver no lugar de guardião, o que ele vai fazer? Ele vai tomar o lugar que era seu. Isso é um dos primeiros princípios para a gente entrar. Isso aqui é uma introdução do mundo espiritual. Só para você entender aonde tudo começou. Então, eu não sei como que você está anotando, mas anote que Adão não exerceu resistência ao diabo. Logo no princípio de tudo. Isso é na parte do guardar. Adão não ofereceu resistência quando veio a influência do diabo. Outra coisa que significa resistência. Ofereceu resistência à influência de Satanás. Esperar você anotar. Eu repito, irmão, nós aqui hoje nós está com tempo. Não, mas eu repito. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui não é um estudo que deixa você acordado. Isso aqui não é um estudo que deixa você forte. Não, na verdade, isso aqui é um estudo que vai mexer muito com a sua carne e com a sua vida, na verdade. E vou te falar que já está mexendo muito com a minha, por isso vocês oram muito por mim. Vocês não estão entendendo o tanto de resistência. Do mesmo jeito que eu resisto, irmão, o inimigo também resiste. Então, eu falei aqueles 2 versículos iniciais que a gente leu. Vocês estão entendendo? Ainda dentro do guardar, você anotou isso? Então, outra coisa que significa guardar, você pode escrever aí, cuidar para que tudo
dentro do guardar também. Cuidar para tudo o que foi dito fosse cumprido ou seja cumprido. Seria cumprido. Cuidar para que tudo o que foi dito. É porque nós estamos falando de Adão. Fosse cumprido. Outra coisa. Você pode colocar uma vírgula aí. Colocar vigiar. Estar atento. Então, olha que incrível isso aqui. Eu não sei se você já reparou nesse detalhe aqui da Bíblia que eu vou dizer para você agora. Adão precisava orar? Nos dias de Adão, não precisava de orar. Não existia oração nos dias de Adão. Por quê? Porque o próprio Deus descia para falar com Adão. O que é orar a não ser falar com Deus? Então, Adão não quer dizer que ele orava, mas ele orava ele estava falando com Deus literalmente. Naqueles dias. E eu vou dar um versículo para vocês aqui que comprova isso. Ou seja, Adão não precisava invocar a Deus. Oração não é falar e também invocar? Aqueles que me invocarão, não tem um texto? Que me invocarem. E nós vamos ler outro texto aqui também. Ou seja, Adão não precisava invocar Deus, Adão não precisava chamar Deus. Deus vinha sem que ele chamasse. Então, o que Jesus vem no Novo Testamento falar para nós? Vigiai. Para Adão ele só falou vigiai. Quem entendeu isso aqui? Para Adão ele só disse só vigia, porque orar eu venho aqui todos os dias, mas continua sendo vigilante. Não é porque você ora e que você fala com Deus, que você não tem que estar atento. Por quê? Porque se é para guardar, é porque vai ter alguém que vai vir minar. Se Deus mandou guardar, se Jesus mandou vigiar, é porque alguém vai vir roubar. A gente parece que desacredita disso, pastor Elisa. A gente desacredita do fato de que o inimigo, Lélia, vai vir roubar. Ele vai querer destruir. Ele vai querer matar. Essa vontade do inimigo não passou. É o que eu disse outro dia. Ele era uma serpente, ele virou um dragão de tanto que as pessoas não vigiou. Ele comeu tantas pessoas, ele matou tantas pessoas, que ele cresceu e virou um dragão. Está conseguindo compreender? Se Deus mandou Adão guardar, se Jesus mandou a gente vigiar, é porque alguém vai vir roubar. E é um fato que a igreja, que nós não vigiamos como deveríamos. Porque senão o inimigo não estaria tão gordo. Porque senão o inimigo não estaria tão assim avante. Matando, levando pessoas ao suicídio, levando pessoas ao aborto. Por quê? Porque tem pessoas que não estão vigiando. Tem pessoas que não estão guardando. Ou seja, o campo para o inimigo está aberto. Por quê? São poucos sentinelas. Meu Deus, será que tem alguém entendendo essa mensagem, esse estudo? Então, a primeira coisa que Deus falou, irmão, foi a primeira coisa que Deus falou para Adão. Você tem que entender, dar ênfase na primeira palavra. Deus fez o Éden, colocou Adão e falou, guarda. Cultiva. Ele está dizendo, ele está dando uma ordenança, guarda porque alguém vai vir roubar. E veio. E não é que conseguiu. Está entendendo isso aqui? O que é o mundo espiritual? Olha, você pode brincar, você pode negligenciar ser crente, ser um cristão, você pode negligenciar em ser um soldado, mas eu quero te dizer que os soldados do inimigo não vão negligenciar. O inimigo não vai brincar de ser inimigo, o inimigo não vai brincar de ser opositor à nossa vida, ele não vai brincar. Nós brincamos e deixamos rolar, o inimigo não vai fazer isso, ele não faz. Vocês estão entendendo? Por que às vezes Deus está apertando conosco nesses dias?
E eu não sei se você está sentindo, mas quem está ativo no Espírito está esperando alguma coisa ruim vir. Para quem está alerta no Espírito, para quem está vigilante no Espírito em oração, está sentindo que vai vir algum problema. Nós sempre está em problema, mas vai vir alguma onda maior agora nesses dias. Nós estamos caminhando assim para a política. Irmãos, pode acontecer qualquer coisa num país que o tribunal é corrompido, que tudo aqui no Brasil é corrompido, pode acontecer qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Nós não sabemos, o que a Bíblia fala é vigia, ora, interceda pelos líderes, interceda pelos presidentes, pelos governantes, por quê? Eu não sei o que é, mas eu só sinto que alguma coisa terrível está por acontecer. E como que nós devemos estar nesses dias, pastor Alexandre? Posicionados numa questão de sentinela, com todas as armas de Deus, irmão, com todas as armaduras de Deus, por quê? Guerra vai haver sempre. A diferença é como você está diante da batalha. Está com o escudo? Está armado? Porque se não tiver, a guerra vai acontecer. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo esse quesito aí? Guardar e cuidar e cultivar? Ok. Eu vou ler aqui um texto que eu escrevi. Porque somente se guarda onde é possível alguém roubar. Naqueles dias o diabo já estava destituído da glória, da presença do Altíssimo. Ele já era um espírito imundo que tinha planos de roubar, matar e destruir. Amém? Então entenda que a autoridade que Adão tinha, ele tinha autoridade para repreender e expulsar da presença dele, do Éden, o inimigo das nossas almas. Amém? Eu quero continuar aqui. Por favor, abre lá em Mateus 26:41, já anota essas referências. A gente já falou sobre isso, mas a gente só vai ler o texto para acabar de confirmar no nosso espírito. Aí anota a referência que eu falei aí, que é Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a tentação veio a Adão, e Adão sujeitou aquela tentação e caiu, e perdeu o lugar. Agora eu quero que você anotou a referência. E antes de eu esquecer, eu vou falar para você. Se Adão perdeu a autoridade sendo o pai de todos, o que aconteceu conosco? Nós também perdemos. Ou seja, no Antigo Testamento, não há referências que ninguém expulsasse demônios. Vocês estão entendendo isso aqui? E vou citar o texto aqui de Saul e Davi, que Davi não expulsou os demônios, porque, pode notar, no Antigo Testamento não se expulsava demônios. Por quê? Porque Adão perdeu esta autoridade. Anote isso aí, porque nós vamos falar do texto agora. Quer que eu repito? No Antigo Testamento, não há referências de alguém expulsar demônios. Não há. Porque Adão perdeu a autoridade. Isso aqui é muito... Irmãos, isso aqui depois vocês sentam, vocês ruminem isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Tá pegando, Márcia? Anotou? Quando o senhor terminar de anotar aí, pastor, abre lá em Gênesis 4:26. Você com a sua Bíblia também pode anotar, pode abrir. Gênesis 4:26. Adão perdeu a autoridade. Glória a Deus, está 100% aqui a bateria. Hoje não vai cair, não. Aleluia. 4:26 de Gênesis, olha só. Eu falei que Adão não orava, sim ou não?
Olha lá. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, somente a partir dali é que foi necessário, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Anota essa referência. Hoje nós precisamos invocar o nome do Senhor. A partir desse dia, o nome do Senhor foi necessário. Nos dias de Adão, cultuar é invocar também. Mas a palavra invocar, porque a partir daqui era necessário oferecer sacrifícios para que Deus... Então começou a invocar. Não invocava antes, passou daqui em diante a invocar. Está entendido isso aqui? Então olha só, eu já disse que no Antigo Testamento não há relatos do homem expulsar demônios. Para concordar com isso, eu quero que você abra lá em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, verso 23, que vocês vão ver que o tanto que esse princípio é forte, que os demônios não eram expulsos, só saíam da presença. Eles se afastavam. 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Clica 2 vezes. Isso. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aí é que está, outras traduções vai falar que o espírito se afastava dele, se retirava dele, dava na mesma. Só que o espírito voltava. Não há alusão de expulsar demônios. Somente aqui está dizendo que quando Davi tocava a harpa, o espírito se retirava dele. Ou, em outras traduções, afastava. Não sei como é que está na sua. Como é que tem alguém... O espírito mau se retirava. Ou seja, não há relato na Bíblia que alguém expulsava demônios. Expulsava, igual nós vemos hoje nos nossos dias do Novo Testamento. No qual Jesus devolve essa autoridade. Tudo que Adão perdeu, o que Jesus fez? Devolveu para nós. Então, a autoridade que Adão perdeu, esse principado que Adão perdeu, o que é um principado? Principado exerce governo e poder sobre uma região. Então, o que acontece? Jesus, quando ele veio, ele devolveu o principado. Qual que é o principado? O governo territorial sobre aquele lugar. Se você quiser anotar, anota. Principado significa poder territorial sobre regiões, sobre regiões, sobre lugares. Principado, certo? Independente de lugares. Principado sobre Trindade, um principado sobre Goiânia, um principado, ou seja, um principado. Ele exerce governo sobre um local. O rei exerce governo sobre um país, um território grande. No caso de Jesus, ele exerce governo sobre o quê? Sobre a terra inteira e o céu. No caso dos reis da terra, os reis da terra tinham um domínio local. Só que dentro desses domínios de reinos, existiam os governos, os poderes, as que chamam potestades, poderes. E existiam os principados. Nós vamos entrar nisso nas outras aulas, nós vamos entrar mais profundo nisso. Uma região, sobre um lugar, sobre uma região. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar mais nisso. Isso aqui é só uma introdução para você preparar seu espírito. Não é não, Márcia? Não pode descarregar tudo não, porque senão nós cai aqui. Deus. Vamos voltar, irmãos. Vigiar e... Irmãos, atenta os seus ouvidos em nome de Jesus, porque o Senhor está falando com a igreja. Atenta os teus ouvidos para que o Senhor está falando nesses dias. Atenta-te, irmão. Se a gente desse valor naquilo que o Senhor está falando, observasse as suas palavras, os mandamentos do Senhor,
a gente estaria no outro nível. Vamos lá. Eu vou ler aqui algo que eu escrevi, presta bem atenção. Hoje caímos na triste realidade de que tudo o que acontece é natural e é uma tendência apenas do comportamento humano. Ou seja, o que nós estamos pensando? Olha, o que está acontecendo aqui é normal, a frieza é normal, pessoas que não vêm estudar é normal. A gente pensa que isso é normal. Esfriamento no meio da igreja, as coisas que estão acontecendo na cidade, as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. A gente fala, não, isso são tendências. É tipo eu falar, não, isso foi por causa do coronavírus, o comércio está assim por causa disso. Não, irmãos, isso faz parte de um plano que é concebido já há milhares de anos. E a gente, se não vigiar, a gente está dentro de um sistema. Quem quebra o sistema? Qual que é a entidade poderosa para quebrar o sistema? Igreja. A igreja tem poder. As armas da nossa milícia são poderosas em Cristo Jesus, em Deus. Ou seja, nós temos a arma mais poderosa. Na verdade, nós somos a arma mais poderosa. Então, olha só. O que acontece no nosso meio, entenda. Você e eu que somos cristãos. Nada é normal para quem é crente. Não existe nada normal. Nós vivemos uma realidade espiritual. Aprenda a enxergar. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aquele que é espiritual discerne tudo. Aquele que é carnal discerne a carne. O que esse versículo está dizendo para nós? Você que é espiritual, você entende assim e assim. Olha, você que é carnal, você só entende coisa da carne. Aí você vê como tendência. Ah, é por causa do corona. É tipo um cientista, vai explicar por que o tempo está diminuindo. O cientista quer explicar, o tempo já foi comprovado, que os dias já estão mais curtos, o dia já não tem 24 horas mais. A ciência já comprovou. Só que antes da ciência comprovar, Jesus disse, os dias seriam abreviados. E a ciência dá tendências, explicações, mas nós que somos espirituais discernimos o quê? Está muito próximo da vinda do Filho do Homem. E os dias estão se abreviando. Então não é natural e não é normal, é sobrenatural. Como que o relógio marca 24 horas e não dá 24 horas? Como que você olha para um saco que tá aos seus olhos, ele está totalmente bom, ele não tem nenhum furo, mas Deus falou que ele está furado. Está conseguindo entender isso? O nosso olhar para as coisas não pode ser carnal, tem que ser espiritual. Tudo, exatamente tudo tem que ser. Ah, você fala assim, eu estou com dor de cabeça. Pode ser uma carência de vitamina? Pode. Pode ser uma dor nas vistas? Pode. Mas antes é no céu e depois que é na terra. Tudo é primeiro no céu. Tudo é primeiro espiritual. O que Efésios vai dizer? Olha, o escudo, ele tem poder para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, peraí, se Deus falou que o escudo apaga os dardos, é porque tem dardo. Se tem dardo, ele falou que a fé apaga eles, então usa. Vocês estão conseguindo entender o que Deus tem falado nesses dias? Irmãos, a igreja tem um monte de arma, a igreja tem um monte de material, tem tudo disponível para ela, a gente só não usa. Tem uma caixa de ferramentas disponível para a igreja. Nós somos o exército mais poderoso da terra. Não tem nada mais poderoso na terra do que a igreja. Não tem. Não é o STF que é poderoso, não, nós é que somos poderosos. Não é o sistema do anticristo que é poderoso, não, a gente esqueceu que Jesus deu autoridade, foi para nós, não foi para o Supremo Tribunal. Ele não deu poder para o anticristo, ele deu poder para nós. Então, o que a gente faz? A gente banaliza, a gente diminui, é isso que o inimigo quer. Que a gente olha para a igreja e vê assim, é normal, isso é porque é dia de férias. Não é nada dia de férias não, mas é porque o povo está frio. É porque o povo não quer nada, não tem nada de negócio de férias, festa trindade, não, irmão, é porque o povo não quer mesmo. E nós demos um versículo aqui há pouco, que eu não sei se você lembra, que fala assim, ó, a fé não é para todos. Eu acho que foi em Tessalonicenses ou Efésios que a gente leu. A fé não é para todos. E é verdade, a fé não é para todos. Muitos são os chamados e poucos. Poucos.
Jesus amou o mundo, mas são poucos que vai confessar Jesus. Ou seja, poucos se dedicam a isso aqui. Agora, peraí. No dia que vier uma batalha, você se armou e entendeu isso aqui. Quem vai prevalecer na batalha? Os que estão aqui ou os que estão aí fora? Os que estão dispersos agora, nesse momento, na Netflix, no jogo de futebol, jogando videogame. Esses devem estar se fortalecendo aonde? Na carne. Alimentando o quê? A carne. Crentes dos últimos dias, ora pouquíssimo, não tem comunhão com a palavra e quer vencer guerra. Crentes dos últimos dias não tem uma gota de comunhão com a palavra, não sabe recitar um versículo. E quer ganhar a batalha espiritual, quer que a igreja vence, quer que a família vence. Irmão, não vence nada. Mas haverá uns 300 na terra que vai vencer, não vai, irmão? Há um remanescente, há um povo que está desperto, que não está dormindo. Jesus falou, olha, tem 10 virgens, metade está dormindo, irmão. Ou seja, essa igreja tem 100 pessoas, pode estar escrito, 50 está dormindo. Basta você entender se você faz parte dos 50 acordados. Isso é incrível. Mas o diabo, ele fala assim, ó. Ninguém me resiste aqui. Estou nadando de braçada, irmão. Está tudo certo. Mas aí, a gente quer conquistar território. Igual eu falei, sobre cada região, sobre cada lugar, existe um dominador dos ares. Está na palavra. Esse dominador dos ares, ele comanda, governa, rege aquela região. Aí a igreja é o quê? Eclésia, chamado para fora, para a batalha, sim ou não? Só que a gente vai, Paulo falou, antes de eu ir, ora por mim. É aqui que eu falei no começo. Só que se a igreja não ora, quando eu chegar lá e vou batalhar contra o dominador daquele lugar, o que vai acontecer? Eu vou perder. As palavras vão cair no chão, não vai ter poder, não vai ter efeito. Por quê? Porque o dominador do ar, a gente está aqui brincando de ser crente, os dominadores nas regiões celestiais, os das trevas, eles não estão brincando. É isso. Do mesmo jeito que Adão, que Deus falou para Adão, Adão cultive, preste culto, o diabo também mandou prestar culto para ele. Você não sabia disso não? Só que os do terreiro, os da Umbanda, os da Quimbanda, os macumbeiros de plantão, eles estão em todas as esquinas, em todas as encruzilhadas, fazendo despacho para fortalecer os demônios. E o que a igreja faz? Não ora, não tem comunhão, não jejua, não mata carne. Joga videogame e fica matando os demônios lá dentro do videogame, como se eles fossem morrer aqui fora. É para rir, irmão, é para chorar. É pesado, não é? Eu acho que ninguém gosta dessas aulas. Essas aulas eu tenho certeza que ninguém gosta. Você não tem autoridade para falar. Irmão, você não está entendendo o tanto que é cobrado de nós, o tanto que nós estamos vivendo uma rasura gigantesca. Sabe como é que a igreja da Coreia, lá do Paul Yang-shu, lá cresceu? O cara orava 9, 8 horas por dia. E eu vou te falar, ele orava 8 horas por dia, os discípulos dele, no mínimo, tinham que orar 4. No mínimo. Aí a igreja alcançou o número. Qual que é o nome da igreja lá da Coreia? A maior igreja do mundo. A maior igreja do mundo. Por quê? A igreja que ora. Vai ler Atos dos Apóstolos. E orando continuamente a Deus. E orando, e a Bíblia fala assim, ó, e o Espírito acrescentava almas. O Espírito, por quê? Porque os dominadores iam caindo um a um, caindo. Qual que é o posicionamento da igreja hoje? Um posicionamento deitado, ela nem sentada está deitada.
E Jesus vai, pega e sacode e fala assim, ó, desperta, ó tu que dormes. Tem alguém aí, irmão? Meu Deus, eu não sei para quê. Irmãos, é porque Deus tem falado isso esses dias. Não é outra conversa, é essa. É um despertamento para a gente se posicionar. Por quê? Irmão, se Deus está falando isso, te prepara, porque vai vir uma batalha aí. Vai vir uma batalha aí. E Deus não faz nada sem antes alertar 1, 2 ou até 3 vezes. É o que eu já vi na Bíblia. Até 3 vezes eu já vi Deus, olha, vai vir. Vai vir. Vai vir. Quando vê, já veio, já e acabou. Amém? Então, nós esquecemos que a primeira coisa que Jesus entregou para os discípulos foi a autoridade sobre os espíritos. Sendo assim, a nossa primeira preocupação seria em atacar o mundo espiritual para libertar os cativos das garras do inimigo. Vocês estão entendendo? Vocês vão ter esses textos aqui, tudo com vocês aí, tá bom? O exército brasileiro, o exército de outros países, eles têm 3 poderes, 3 forças. Quem sabe dizer qual? Forças, não, exército. Aeronáutica, exército e marinha. Ou tanto faz o sentido aí. Mar, terra, ar. Ar, terra, mar. Amém? Espera aí, o exército da terra consegue atacar por terra, consegue atacar por mar e consegue atacar via aérea. Do jeito que ele consegue atacar, significa que ele consegue o quê? Se defender. Quem está entendendo? Agora, espera aí. Eu avanço pela terra, eu avanço pelo mar. Mas eu quero que você entenda que as guerras, sabe por onde que elas começam? Eu vou te falar por onde que as guerras na terra começam. A primeira coisa que os exércitos enviam são aviões. Tem alguém aí? Olha, eles enviam primeiro os aviões bombardeiros. E se eu fosse você, eu anotava, porque não sei se você está pegando isso aqui. Tem alguém aí? A senhora está aí, irmã? Como é? Eu esqueci o nome da irmã. Irmã Patrícia. O exército ataca primeiro pelos ares. Por quê? Porque o que enfraquece o inimigo é no ar primeiro. Ou seja, a igreja se coloca de joelho e ataca as regiões celestiais primeiro, antes de tomar território. Primeiro, a igreja se posiciona de joelhos, ora, e alcança e bombardeia as regiões celestiais. Porque quando a igreja avançar para ir lá territoriamente, sabe o que aconteceu? Quando chega lá está todo mundo morto. Os demônios já não estão lá. Por quê? Porque eles já foram derrotados. Paulo disse o quê? Olha, quando eu for abrir a minha boca, ou seja, antes de eu chegar lá, que a sua oração chegue lá por mim. Meu Deus, entenda isso em nome de Jesus. O ataque primeiro tem que ser aéreo, a nível aéreo. Paulo disse para os Efésios, Paulo disse para os Tessalônicos, olha, antes de eu abrir minha boca, eu quero que vocês, que as orações, que as nossas orações cheguem antes de mim. Antes de mim. Quando eu chegar lá, tudo vai estar destronado já. Todos os inimigos já vão ser colocados debaixo da planta dos meus pés. Isso são princípios, vocês estão entendendo esses princípios, sim ou não? Então, olha só. Anota aí, onde a autoridade nos foi devolvida? A autoridade nos foi tirada, que você já viu. Por onde? A autoridade foi... O primeiro homem caiu e perdeu a autoridade. Sobre o quê? Sobre os espíritos. Qual espírito? O diabo. Ele foi lá. Então anota isso aí. Agora eu vou falar onde a autoridade nos foi devolvida. Se nós não cumprirmos esses princípios que nós vamos falar aqui, nós não vamos ter autoridade no mundo espiritual. Olha lá. Com qual autoridade Jesus comissiona os seus discípulos? Aquilo que está escrito em Isaías 61, verso 1. Abra lá em nome de Jesus.
Isaías 61, verso 1, irmão. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui, irmão. Não sei se você está também. Bendito seja o Senhor. Se Deus não está aqui, irmão, eu não sei mais. Não sei mais de nada. Bendito seja Deus. Irmão, anota esse versículo aqui em nome de Jesus. Pinta esse versículo na sua Bíblia. Beija esse versículo aí, faz alguma coisa. Olha só o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Para aí. Fica bem aí nesse versículo. Porque esse versículo aqui é poderoso e demais. Primeira coisa, o Senhor escolheu quem? Jesus. Para quê? Pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para, primeira coisa, você pode, se você quiser, sublinhar e pontuar, é bom você fazer isso na sua Bíblia, pontua. Quando a palavra fala de pontos, pontua na sua Bíblia, coloca 1. Primeira coisa que enviou, ponto e vírgula lá, ó, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Primeira coisa que ele enviou. Restaurar os contritos de coração. Ponto 2. A proclamar liberdade aos cativos. 3. A abertura de prisão aos presos. Estou esperando você fazer alguma coisa aí para me continuar, porque isso aqui é muito terrível. Louvado seja Deus. Então, olha só. Deus escolheu Jesus. Jesus veio com a missão. A missão dele foi restaurar o coração dos contritos, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha para você ver o quanto o nosso ministério, o ministério de Jesus, está ligado a tirar as pessoas das cadeias. Qual cadeias? As cadeias espirituais. Irmão, entenda que quando você for pregar para alguém, não se esqueça que essa pessoa está aprisionada. Não se esqueça disso. Coloca isso na sua cabeça e entenda. Aquela pessoa que você vai pregar para ela, aquele ímpio que você vai pregar para ela, ela está cativa. Ela está aprisionada com cadeias. Cadeias são algemas. Ela está aprisionada. Não tenha dúvida disso. Qualquer ímpio que você for pregar, ela está aprisionada com cadeias. E quem está aprisionando ela? O diabo. Ela está aprisionada no mundanismo, no pecado, na escravidão do pecado. O que Israel estava fazendo lá no Egito? Cativa, presa, algemada, escravizada. Tem alguém entendendo isso aqui? Eram alguns deles que estavam cativos e aprisionados ou eram todos? Todos estavam cativos e aprisionados. Ou seja, quando você for pregar para alguém, quando você for para o evangelismo, entenda, as pessoas estão algemadas e presas. E essas cadeias e essas prisões só caem com autoridade no mundo espiritual. Davi. Demais, demais. O pastor não ora. Pastor que ora sozinho, se é político, vai fazer essa questão de oração com o pastor, totalmente a cidade. Posso falar aqui em rede nacional? Internacional? Conselho de pastores que era para servir para isso, é só para os pastores lanchar. Em vez de orar. Sabe quantos minutos que eles oram no conselho de pastor? 10 minutos, conversa 3 horas e depois vai embora. Então, ou seja, ele falou isso lá, falou, se os conselhos de pastores da cidade prestassem, funcionassem para alguma coisa, eles oravam 2 horas e conversavam 10. Perdido isso, irmão, mas nós estamos tentando, Deus está tentando restaurar nesses dias homens e mulheres de oração. Há um sacudir na nação, não é só aqui não, é no mundo, é na nação brasileira.
entrou-se. Antes dessa aula aqui, nós estávamos estudando o quê? Esfriamento, mundanismo e perseguição. Quem está com essas aulas ainda no coração e no espírito ainda? Vocês estão? O que entrou na igreja? Esfriamento, mundanismo e perseguição. Isso aconteceu lá em Éfeso, aconteceu lá em Esmirna, em Sardes, em Pérgamo, aconteceu naqueles dias, Laodiceia, e está acontecendo agora. A Bíblia é atual, ela está acontecendo hoje. Por que nós estamos saindo de uma aula que está falando de esfriamento, perseguição, que está falando de mundanismo, e entrando numa aula agora falando de mundo espiritual? Porque é aqui que nós morremos. A carne está muito forte, nós estamos gordinhos e cevados. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu como espiritualmente, é aquilo que me dá força para a batalha. Daniel orava 3 vezes ao dia. E sabe por que os leões não matou ele na cova dos leões? Pergunta por quê? Porque leão não come leão. Eu quero saber de qual tribo que Daniel é. Você já viu leão comer leão? Leão respeita leão, irmão. Quando esse leão viu Daniel lá dentro, ele falou, pelo amor de Deus, outro leão, nós não comemos leão. Fala alguma coisa para Jesus. Irmão, não tem como, os leões só olhou e falou, não, isso é um dos nossos, tá de boa. Isso é um dos nossos, leão, tá tudo certo, irmão. Não foi um da tribo de Levi, não foi um de Judá, irmão. Um leão bradou lá dentro, lá e calou os leões. Mas ele tinha o quê? Autoridade. O homem não deixava de orar. O homem tinha autoridade, irmão. É aquilo que foi falado assim, ó. Quem é esse? Não, esse é Daniel, irmão, esse eu conheço. Esse aqui eu conheço. Irmão, os demônios têm que saber o seu nome de cor. Eles têm que te temer, irmão. Mas você só vai ter esse respeito no mundo espiritual, igual Daniel tinha. Entrou na cova dos leões. Os leões respeitou a autoridade de Daniel. Irmão, o fogo respeitou a autoridade de Misael, Ananias e Azarias. O fogo respeitou. Nem o fogo foi capaz de pegar aqueles homens, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, estou todo arrupiado de falar isso aqui. Meu Deus, que poder. Conhece. E teme. E teme. O mundo espiritual é real, irmão. E isso é bíblico. Isso aconteceu na Bíblia. Um cidadão foi lá orar e falou, não, eu conheço Paulo. Conheço Jesus, mas você não é conhecido, você não entra lá no lugar. Ou seja, quem está sempre cutucando a caixa de marimbondo, os marimbondos conhecem, irmão. Você está sempre lá com a varinha. Mesmo que seja curto, você está tentando derrubar ela. Os marimbondos falam, rapaz, já vem aqui cara de novo. Me encheu. É igual Jesus chegou no Gadareno. O que temos nós contigo, Nazareno? Não, meu filho, eu vim cá cutucar. E é com vara grande, não é curta não. Aqui eu vou pegar você e vou te acabar aqui agora. Você está entendendo isso? Eles são terríveis. Mas eu já sabia, perdi. Chegou o cara. Vocês estão aí, irmãos? Então vocês estão entendendo? Olha a missão de Jesus aqui. Anota nesse versículo que a missão de Jesus. A missão de Jesus. Olha para que Jesus foi designado. Isso aqui é um princípio muito grande da palavra de Deus, pastor Costa. Isso aqui é um princípio muito grande. Anota isso aqui, instala e come isso aqui, irmão. Coloca no seu coração isso aqui. Eu sei que depois que você sair dessas aulas aqui, você nunca mais vai pregar para alguém, orar por outra pessoa, sem pensar nisso aqui antes. Você vai entender, esse cara está preso. É muito bom você já saber antes de chegar que ele está preso. Você tem que saber isso. Você não está vendo cadeia, mas no mundo espiritual ele está algemado. Olha só o que Jesus, isso aqui é Jesus, é sobre ele que nós estamos falando. Ele veio restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Foi isso que ele veio fazer. Põe o próximo versículo aí que eu acho que não fala. Veio sim, e o verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora presta atenção. Você prega para endemoniado? Você prega para alguém que está cativo e preso? Não, primeiro você tem que libertar ele.
Você primeiro tem que declarar. Primeiro você tem que declarar. Você vai pregar para um endemoniado e ele não vai te ouvir. Por quê? O que a Bíblia fala? Que há comichão nos ouvidos e não deixa você. É pior. Mas aí é que está. Nós temos autoridade do mundo espiritual. E quem está no Espírito discerne todas as coisas. É esse o versículo. Quando nós estamos numa situação, a gente estava orando aqui, né, pastora? Para uma senhora ali lá fora na igreja esses dias para trás. E nós tivemos um discernimento espiritual. Tanto que o pastor até depois trouxe aqui para frente aqui. Ou seja, nós estávamos orando pela pessoa, a pessoa não declarava perdão. E perdão é princípio. Se eu não faço princípios, o demônio continua legal naquele lugar. Então ele prega naquele lugar. Por quê? Porque ele se agarra em alguma coisa. Olha, não tem nada mais... A palavra de Deus é poderosa, sim ou não? Mas a nossa escolha também é. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção que se tem uma pessoa que estiver dentro de um buraco e você chamar ela para fora e ela falar assim, não, eu não quero sair, você pode falar a palavra que você quiser para ela vai continuar no buraco. A nossa decisão é algo muito poderoso. Deixa eu te falar uma coisa, a mulher de Ló foi salva? Irmão, ela virou sal. Irmão, eu não sei. Eu só sei dizer que a escolha dela foi olhar para trás. Por quê? Porque ela saiu em corpo, mas o espírito e a alma dela ficou lá atrás. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, a escolha. Deus queria que Judas morresse e fosse o traidor? Foi a escolha de Judas. Vocês estão entendendo que a escolha? A escolha. Deus não mexe na sua e na minha escolha. Se você decide ser um endemoniado, você vai ser um endemoniado. Deus, ele te mostra a salvação, mas ele não é capaz de decidir por ninguém. Ele não faz isso. Se ele não... Irmão, Deus... Uma das provas que Deus é que ele não mexe na nossa escolha. O único Deus que não é impositor, que não é imperador, é o nosso. Os outros deuses falsos da terra são impositores e imperadores. Você está conseguindo compreender isso aqui? O nosso Deus é um Deus de amor que aceita a nossa escolha. Irmão, isso é único na terra. Ele é o único que fala assim, ó, não, você não quer não? Porque olha que Jesus falou, aquele que quiser vir. Ele te deu o quê? Uma escolha. Eu posso não ir? Pode. Jesus é todo poderoso. Não tem nada que é impossível para aquele homem. Nada. Mas ele falou, aquele que quiser, ou seja, a escolha nossa para Deus. Ela paralisa Deus. Se você falar, não quero Deus, ele não acabou, anulou. O poder dele é para aquele que crê. Pesado, né? Mas é verdade. Por que nós temos que orar para as prisões cair primeiro? Por isso. Quem está compreendendo isso aqui? O nosso posicionamento tem que mudar, não tem? O nosso posicionamento tem que mudar. Ou seja, vamos agora, nós vamos ali evangelizar o setor tal. Irmão, antes de ir lá, fisicamente, a nossa oração tem que chegar lá primeiro. Nós temos que derrubar e destronar todos os principados, poderes, governos, tudo que está lá, primeiro, depois nós iremos. Quando chegar lá, irmão, sabe o que nós vamos deparar? Vocês querem saber o que nós vamos deparar com o quê? Um monte de despojo. Sabe quem vai estar lá? Nada, só a recompensa, só o despojo. Só vai estar o trigo branquinho. Meu Deus, será que está escrito isso aqui? Depois nós vamos ler. Deixa eu continuar aqui. Então, abre por favor, em Mateus. Não, ainda não era em Mateus. Mas, eu acho que eu não anotei esse versículo, pastor, mas é fácil de achar. Eu vou abrir aqui Mateus, onde Jesus é batizado. Mateus, eu acho que é 4. Mateus 4, não é? Onde Jesus é batizado.
Nananã. Mateus 4, exatamente. Eu não anotei aqui não, mas anota aí. Mateus 4:1. Mateus 4:1. Anota essa referência. Eu não sei se eu anotei isso aqui. Eu anotei, mas foi o verso 10. Eu anotei o verso. Nós vamos ler um aqui. 1 e o 2. Então, olha lá, vamos ler. Vamos ler todo mundo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ok, só esse versículo 1. Só o versículo 1. Ou seja, presta atenção na história. Jesus agora tem 30 anos. E Jesus agora, ele vai para o rio, vai para João Batista e é batizado. Quando ele é batizado, ele já é, na hora, conduzido ao deserto. Com um propósito. Qual o propósito de ir para o deserto? Ser tentado. Presta muita atenção nisso. Ou seja, Adão estava no Éden, sim ou não? Quem foi tentar ele? O diabo. Amém? Jesus chega e a primeira coisa que acontece, ele é batizado e é tentado. Do mesmo jeito que Adão estava lá. Olha a circunstância dos dois, a mesma. Primeiro homem e último homem. Estão aí? Agora no verso 10, pastor. Coloca aí no verso 10. O que Adão não fez? Não resistiu. O que Jesus fez? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Agora você que é bom de Bíblia, me fala outra vez que o diabo apareceu para Jesus. Pensa aí, puxa pela sua cabeça aí. Então eu vou dar um tempinho para você que está aí. Saindo daqui, dessa provação do deserto, depois que ele fala isso aqui para Satanás, lembra, puxa na sua cabeça aonde Satanás apareceu para Jesus e tentou ele. Quer que você, estou dando oportunidade para você pensar, para você puxar aí na memória. O diabo apareceu para ele? Não, eu estou dizendo do diabo aparecer para ele. Do mesmo jeito que apareceu aqui. Do mesmo jeito daqui. Não aparece. Não, ele fala na boca de Pedro. Não aparece mais. Por quê? Olha aí o porquê. Se o diabo voltasse em Jesus aqui, significava que a palavra vai-te, Satanás, não valia. Olha isso aí, ó. Tem umas versões que vai falar, retira-te, sai de mim, afasta-te de mim. Ou seja, Jesus repreendeu, expulsou o diabo. E sabe o que aconteceu? Ele não voltou mais. O que Jesus fez aqui, nesse momento? Resistiu. E ele, antes de resistir, ele fez outra coisa. Só você que está na aula vai saber. Antes de resistir, o que ele fez com o diabo? O que ele fez? Ele sujeitou a quê? A palavra a Deus. Tem alguém aí? Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos a... Olha o que ele fala, olha. Ao Senhor teu Deus adorarás. Eu sujeito a Deus. Resisto o diabo. E ele... Aconteceu com Jesus aqui que está escrito. Irmão, eu vou te garantir uma coisa. O diabo nunca te apareceu. O próprio diabo, não. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Vamos dizer, não é aula ainda, mas vamos falar de Belzebu. Vamos falar de outros demônios. Irmão, tem demônios que só dele chegar perto de você, você quase cai. Quase não. Tem uns que você cai. Quanto mais o diabo. Você não tem ideia. Nós não temos ideia do que é o próprio diabo chegar, irmão. Totalmente. O diabo é o Satanás, a antiga serpente. Esse é o diabo. Demônios, essa palavra demônios é espíritos imundos.
Nós vamos falar muito sobre isso esses dias. Vocês estão entendendo? Resistir o diabo. O diabo. Agora, irmão, fora o diabo, tem uma equipe gigantesca. O diabo é um. Existem os demônios. Os demônios. A terça parte, os anjos, os espíritos que caíram junto com ele. Vocês estão entendendo isso aqui? Agora, irmão, a presença do diabo, só ela aqui, Deus que me defenda. Sangue de Jesus tem poder. Você não está entendendo. Tanto que a Bíblia vai falar que ele está nas regiões celestiais. E ele vai ser lançado na terra. Ele não está. Por isso que você acha que a terra está ruim agora, imagina como que ela vai ficar no dia que ele pisar aqui. A Bíblia fala que na metade dos 3 anos e meio, a Bíblia fala que ele vai descer aqui. E aí, irmão, eu vou contar um negócio para você. E aí a Bíblia ainda vai falar assim, ó. Ele sabendo que os seus dias são poucos, que o tempo é curto, irmão, ele vai bagaçar. Tem alguém entendendo isso aqui? Não está na aula não, acho que não vai dar tempo. Não, nem dá tempo. Falta quanto? 3? É, irmão, é isso mesmo. Não vai dar para falar mais nada. Mas ok, deixa eu concluir isso aqui. Então o que ele está dizendo? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, quando aconteceu o mesmo que aconteceu com Adão, Jesus ele não foi igual a Adão. O que ele fez? Ele resistiu. Sujeitou ao quê? A palavra de Deus, que é o mesmo que sujeitar a Deus, e resistiu o diabo e o diabo. Ou seja, primeiro princípio que Deus está ensinando para nós e que está na palavra em Tiago capítulo 4, que é sujeitai-vos a Deus. Quando eu sujeito a palavra, o inimigo não tem brecha. E aí eu resisto, ofereço resistência com o quê, pastor Cosmo? Como que eu ofereço resistência ao diabo? Obedecendo ao mandamento e jogando a palavra na cara dele. Somente ao teu Deus adorarás. Amém? O que repreende o diabo? Sujeitar a Deus e a palavra de Deus. Resistir, oferecer resistência. Amém? Eu achava que nós íamos terminar, mas é de Deus, foi devagarinho, é preciso ser assim. Eu vou passar para vocês esse texto todinho que a gente citou aqui. Claro que não é tudo que a gente falou, mas são as direções. A gente não terminou. Ainda faltava fazer uma comparação muito grande ainda de Moisés e a ordenança. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Essa era para ser a introdução. Amém, irmão? Então tem muita coisa por vir aí. Faça, irmão. Você tem que orar para quebrar a cadeia, a prisão. A posição nossa a pessoa não quer, né? Mas não é ela que quer, ela quer Deus. É o que está sobre ela. É a cadeia. Olha só. O povo não foi tirado com mãos fortes do Egito? Que a Bíblia fala? Só que o Egito, a mente deles não tinha sido renovada. Ou seja, eles estavam ainda algemados, aprisionados na mente. O que acaba com isso? Somente a oração. Entrar neste lugar e tirar a cebola, tirar o alho, tirar o tempero do Egito, o gosto, o desejo pelo mundo, sair da mente e ser renovados, ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, aonde está a prisão? No entendimento, está aqui, na mente, na alma, na psique, está aqui, as prisões estão aqui. Não existe o céu dos céus, as regiões celestiais e a terra, sim ou não? Existe o nosso corpo, existe as regiões celestiais, está aqui no nosso coração, e existe aqui, ó, as regiões celestiais, aqui, está tudo aqui, nessa região aqui, ó. Olha aqui onde está a resistência, bem aqui, está na mente. Aqui é as regiões celestiais do nosso corpo. É aqui que está o combate.
Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aonde está o entendimento? Amém ou não? Aonde Deus instala? Na mente ou no coração? No coração. Então, ou seja, aqui é o centro. Aqui onde provém, do coração é que provém. Amém? Mas você tem que terminar de ler o versículo. Todo mundo usa esse versículo aí. Mas as fontes, é um versículo que fala do coração também. Esse aí ele maltrata, né? Mas você tem que ler os outros e o contexto desse. Porque as fontes da vida... eu não me lembro agora, o versículo fugiu. Vamos orar, pastor? Deixa eu falar uma... Eu acho que é fontes da vida, eu acho. O que a gente está aprendendo nesses dias, está sendo ministrado na nossa formação, palavra de posicionamento mesmo. Sabe? Não é palavra para você ficar aqui, não é palavra para você ficar fora do posicionamento, ou outra coisa, ou influência, enfim. É uma palavra de posicionamento. Para que é essa palavra de posicionamento? É a palavra que nos leva a arrebatamento. Essa é a palavra. Então, essa palavra que nos leva ao arrebatamento. E assim, cada dia que eu vejo, ouço essas palavras, quando eu vou pregar, quando eu vou mesmo, faz eu não fico vergonhado de mim. É igual a palavra falou uma coisa, agora não. A gente bora para cá com raiva de nós. Ficar com raiva de nós. Com raiva de você mesmo, cara. Eu vou falar para você, não vou nada. Eu levanto de manhã, eu não oro, cara. Mas meu Deus, eu devia orar mais. Eu devia me posicionar mais. Eu não quero ficar algo que está acontecendo. Isso está acontecendo para todos. Essa palavra é um espaço. Aleluia. Tudo. 4:23. Então, eu acho que quem está aqui no pauzinho disso, a gente tem que consertar, tem que esperar chegar hoje para nós, tudo tem que orar. Ah, mas tem isso, não, peraí, eu vou fazer isso aí. Porque se você for orar, tudo tem que fazer, já vai fazer. Amém, gente? Está em Provérbios 4:23. Guardai o vosso coração, porque dele provém as fontes da vida. É isso mesmo. Vamos orar então. A gente já tem falado aqui muitas coisas, o tempo foi certinho. Então, oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esta aula, por este momento. Pai, Senhor, confirme, meu Pai, este estudo, esta palavra em nossos corações. Traga confirmação, traga, meu Pai, unidade, fortalecimento. Meu Pai, nos ajude a nos posicionar, nos ajude a alimentar-nos, entendermos, discernirmos esse assunto. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Guarda, porque nós sabemos, ó Deus, das ciladas do mal, mas maior é os que estão conosco do que os que estão lá fora. Por isso nós cremos na nossa vitória, nós temos certeza de quem nós temos crido, que é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós aniquilamos pela oração, meu Pai, todo o plano do inimigo. Nós destronamos o mal e nós declaramos a vitória, meu Pai, em nome de Jesus, para o teu povo, para a noiva eleita do Senhor, para a igreja adornada em Cristo Jesus. Pai, nos leva em segurança para os nossos lares, guarda, Senhor, as nossas mentes, os nossos filhos, nossas esposas, os maridos, meu Pai, guarda em nome de Jesus, e nos dê sabedoria para lidar, meu Pai, com o mundo espiritual, em o nome do Senhor Jesus, que nós estejamos posicionados, vigilantes, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. E você que pode, aplaude, exalta. Bendito seja Deus. Obrigado. Louvado seja Deus.